alegria de ver o compromisso dos amados e queridos irmãos na casa do Senhor e o prazer de estarmos aqui, de cantarmos, de louvarmos ao nosso Deus. Convido, portanto, todos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar 2 estrofes do hino de número 29. Cantaremos 2 estrofes agora no começo e 2 estrofes no final do culto. No hino de número 29 encontramos a palavra de Deus que nos diz assim: o povo se encoberto, de densas trevas perto, do abismo e não desperto, vê surpreso um grande e divinal clarão. É Jesus que nasce autor da salvação. Vamos cantar 2 primeiras estrofes do hino 29 no Cantor Cristão. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, é tão bom estarmos na Tua casa de oração, em primeiro lugar, porque esta é a Tua vontade. E quando fazemos a Tua vontade, não tem como ficarmos tristes, desapontados, porque fazer a Tua vontade é sempre o melhor. Obrigado pelos irmãos, queridos, amados, também visitantes, a irmã lá de Portugal que está conosco, obrigado, Senhor, e todos os demais, irmã Lene lá de Santa Catarina, nossa irmã aqui da igreja, mas mora lá atualmente, prazer de vê-la conosco, com o Gabriel também. Louvamos ao Senhor pela vida de todos os amados e queridos irmãos, pelas provas que o Senhor nos permitiu passar durante a semana. Como nós já sabemos, vida cristã não é parquinho de diversão, não é divertimento. Vida cristã é campo de batalha, é luta constante, contínua. E que bênçãos são as lutas, Senhor, porque através delas nós somos fortalecidos. Os bons soldados não são preparados em quartos confortáveis de spa, de hotel. Não, os bons soldados são preparados nos campos de batalha. E aqui temos um grupo de irmãos fiéis, obedientes, consagrados, resolutos, submissos, destemidos. Louvado seja o Senhor. Como é bom vermos pessoas animadas assim, Senhor. Vermos pessoas enfrentando tudo com coragem, porque é o Senhor que vai adiante, é o Senhor que desbarata o inimigo, é o Senhor que concede a vitória. Como diz no Salmo, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Teremos o privilégio de ouvirmos o testemunho do irmão Gil e da irmã Eliane agora de manhã. Estávamos orando por eles, ó Deus, e o Senhor ouviu. A igreja estava em oração por eles e o Senhor atendeu, e o Senhor desbaratou o inimigo. Por isso nós somos muito gratos a Ti. Juntamente conosco, abençoe todos os irmãos que por motivos justos não podem estar conosco. Oramos pela irmã Lúcia, pela sua saúde, Senhor, irmão Daniel cuidando dela.
Oramos pelo irmão Arvido na casa de repouso em Curitiba. Oramos pela irmã Zélia, também impossibilitada de estar conosco devido à enfermidade. Nosso amado irmão Dr. Pedro também. Oramos pela sua saúde. E outros irmãos que também necessitam de saúde, irmã Neide, irmã Lúcia, vários irmãos, ó Deus amado, abençoe a cada um. Irmã Odila, morando longe de nós, não pode estar conosco dominicalmente, mas quando pode, aqui está. Oramos também pela irmã Marlene, lá em Presidente Prudente, sempre participando nos cultos através da internet. Os demais irmãos ali em São Paulo, irmã Helena, lá em Nova Odessa, a Cláudia, que assiste o culto com ela também, irmão Andres, irmã Sibila, Andreizinho e Anes, lá também em Nova Odessa. Oramos pelos irmãos no litoral de São Paulo, irmão Eduardo Estrádoles e sua família, pastor Joel e irmã Ivone em Santo André, irmão Cláudio e sua família em Atibaia, irmã Valdete, irmão Leandro em Minas Gerais, irmão Márcio, outros irmãos, ó Deus, lá em Mato Grosso também, irmã Cíntia, Carlos Eduardo, irmã Mônica, irmão Hélio e sua família lá em Aracaju e outros mais, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um. Irmã Marilene na Bolívia, logo estará conosco também aqui. Graças te damos, Senhor, e onde a tua palavra chegar, onde as mensagens através da internet chegarem, que possam, ó Deus, levar alento, encorajamento, conforto e estímulo a cada coração. Vale a pena ser obediente, vale a pena ser fiel, vale a pena confiar no Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos e pedimos, aceite esse culto, Senhor, e fale aos nossos corações pela tua palavra bendita e eterna. E que sejamos todos edificados e fortalecidos na fé no Senhor Jesus Cristo. Confiamos no Senhor e pedimos estas bênçãos, te louvando e te bendizendo, neste precioso, doce e eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
agradecemos nossa amada irmã Cláudia por esse belo hino, esta mensagem tão preciosa a cada um de nós. E é admirável quando oferecemos ao Senhor lugar e quando Ele é o Senhor do nosso coração. Ele não é só um hóspede, Ele é o Senhor. Tem muita gente que tem Jesus como hóspede, Ele é o Senhor. Ele é que manda, nós obedecemos. Irmão Gil e irmã Eliane passaram por provas e as provas são para o nosso bem. Nenhuma prova é para nos destruir, a prova é para nos fortalecer. E a igreja esteve orando por eles, era claramente o mal querendo intimidar a luz, mas eles confiaram no Senhor. E nós vamos ouvir um testemunho agora do irmão Gil, da irmã Eliane. A igreja estava orando, nós agradecemos muito pelas orações em favor dos irmãos no Espaço Betel, que é o local que eles têm para eventos, que foi consagrado ao Senhor. O inimigo queria usar para fazer um espetáculo horrível, e eles foram firmes, correram riscos, mas quem está na vida cristã é para lutar. Então vamos ouvir o testemunho do nosso amado irmão Gil, nossa amada irmã Eliane. Irmãos, eu vou dar uma introdução rápida para quem não esteve no culto de ação de graças. Nós demos um testemunho pedindo oração. Nós temos um espaço para eventos, né? Chácara Quinta Betel Eventos, e fazemos casamentos, 15 anos, tudo mais. E temos um casal que fechou contrato conosco no final do ano passado, mais ou menos agosto do ano passado, e estávamos, né, dando andamento aos trâmites do casamento. O contrato deles foi um pacote completo, incluindo a nossa chácara, fotógrafo, decoração, buffet, tudo, só não tinham os trajes, né? Que é muito pessoal. E estávamos cuidando desse casal, né, com a cerimonialista deles, que é uma cerimonialista contratada à parte. Enfim, é um casal que já deu um pouquinho de problema, mas a gente falou, vamos atendê-los com excelência como todos os outros casais. Tudo bem. No dia 19 de novembro agora, eles fizeram um ensaio fotográfico. Muito bonito, inclusive o ensaio. A gente até repostou lá algumas coisas que eles nos marcaram. E 2 dias depois a cerimonialista entra em contato. Eliane, eu preciso conversar com você olhando nos seus olhos. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Tudo bem, vamos marcar uma reunião. Quer presencial? Ela, não, pode ser online. Mas eu preciso que seja uma chamada de vídeo porque eu preciso olhar para você. Tá bom, vamos só, marcamos a reunião, fizemos a reunião. Ela deu uma volta ali na conversa para chegar onde ela queria. E dela falou que em algum determinado momento desse ensaio fotográfico, o noivo chegou para ela e disse, olha, eu vejo que você posta que você está sempre indo aos cultos na sua igreja, né? Eles usaram essa palavra, na sua igreja. A Eliane posta algumas coisas lá de celebrações que foram feitas, tudo para honra e glória de Jesus, em nome de Deus, e Jesus. E a gente precisa passar para vocês a informação de que o nosso casamento não será um casamento tradicional. Daí ela perguntou, como assim não será tradicional? Eles disseram, o nosso casamento será um casamento nos trâmites da Umbanda. E aí ela me contou, no momento que ela me contou foi muito rápido, eu só falei, Senhor Jesus não permita, mas aí até então meu cabelo começou a arrepiar, o dedo do pé, o corpo inteiro. E ela conversando e eu orando, falando, Senhor, no íntimo não permita. Ela continuou conversando, eu falei, Márcia, nós vamos cancelar o contrato, nós vamos romper esse contrato, não temos como manter esse contrato. Ela, mas já está próximo. Não temos como, eu vou orar, vou pedir oração para o pastor, para a igreja, vou falar com o Gil e nós vamos romper o contrato. E no dia seguinte, né, conversando com o pastor, o Gil, e no dia seguinte mandei a mensagem, realmente nós vamos romper contrato, pode buscar um local para eles. E só um adendo, ela pediu, Eliane, por favor, não fale o meu nome, pois eles não sabem que eu vou te contar isso porque eles pediram sigilo. Eu falei, fica tranquila, não falaremos o seu nome. E não falamos, ficamos esperando que eles falassem, então ela começou a mandar mensagem. Fale para a Eliane, fiquei conhecendo a Eliane, o Gil é diácono na igreja, é professor de escola bíblica, ele também tem ministério na igreja. Eles não vão fazer esse casamento nos trâmites que vocês querem. Então, resumindo a história, ela falava, ele falava, tá bom, vou falar. Ela, você já falou? Não falei, estou esperando tal dia. Estou esperando tal dia. Não, decidimos não falar nada, vamos falar somente na reunião de ensaio, que seria a última reunião, que foi na terça-feira, que pedimos oração para todos, inclusive obrigada, irmãos, quando chegaram agradecendo, falando que orando. Na reunião eles não falaram nada. E a cerimonialista falou, olha, eles passaram a informação de que o casamento seria um casamento laico, sem religião nenhuma, sem envolver religião nenhuma,
pelo que eu entendi, segundo ela, seria com juiz de paz. Tranquilo. Mas eles não queriam passar a informação de quem era o celebrante desse casamento. Não estavam passando quem era a informação, passaram todos os outros fornecedores, menos o celebrante. E ela insistiu, e contanto que conseguiu o nome. Na quarta-feira a gente conseguiu esse nome e eu fui na internet procurando e encontrei o perfil da pessoa, né? Foi difícil encontrar, mas encontrei. E no perfil, na bio do Instagram dele, né, estava escrito filho de caçador, filho da mãe das águas, e 2 links. Entrei no segundo link, era uma loja de pedras da Umbanda, ou seja, o celebrante era de Umbanda. Então, se é alguma coisa que não envolve religião nenhuma, então não pode envolver 100%. Mas tudo bem, aí a gente, falei para o Gil, falei, amor, é isso mesmo, eles estão tentando nos enganar. Mandei mensagem para a noiva, confirmando se era mesmo, e era. E aí mandei mensagem, continuamos orando, e falei para o Gil, amor, temos que nós tomarmos a decisão, porque eles estavam enrolando, eles não queriam falar, e até que o noivo falou, não, Eliane, realmente sobre a cerimônia, como você me perguntou, será de cunho religioso da Umbanda. Então nós vamos fazer um casamento religioso da Umbanda. E aí nós mandamos o texto dizendo que não seria compatível, porque nós somos cristãos e nunca enganamos isso, até porque, só resumindo, tá, irmãos, porque é muito grande a história, foram vários dias aí a gente lutando quanto a isso, mas Deus luta por nós, né? E nós falamos que não iríamos fazer o casamento deles, eles disseram que não iam assinar o distrato. Aconteceu que daí acabaram assinando, e o Gil vai falar para vocês, mas na terça-feira, quando aconteceu a reunião, até nós falamos, obrigado Senhor, o Gil vai dizer o que aconteceu, né? Obrigado Senhor, porque nós nem precisamos abrir a boca, o Senhor resolveu tudo, mas as coisas não estavam resolvidas. Até falamos para o pastor, foi resolvido, está tudo certo, mas não estava resolvido. E agora eu vou falar para o meu marido que ele vai explicar um pouquinho o que Deus fez com ele enquanto eu estava na reunião com o casal. Deus estava falando com ele e ele orando. Irmãos, grandes coisas tem o Senhor para conosco, né? E estamos aqui alegres, exultantes. A alegria vem do Senhor. E como eu sei que essa igreja é uma igreja de oração, e é uma igreja que ela se alegra com os que se alegram, como nós estamos alegres, também chora com os que choram. Então nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos essa vitória, que não é nossa, a vitória veio do Senhor, nos entrega essa vitória. E apenas ressaltando alguns pontos aqui, né, que desde o início a Eliane já resumiu aqui o que aconteceu. Eu tenho formação jurídica e eu já estava prevendo todo problema. Quando o problema, você agir pessoalmente é uma coisa, né? Profissionalmente é uma coisa. Nós sofremos com o cliente e tal, mas a gente está por fora. Agora, quando o problema é conosco, aí envolve todo o lado profissional, por isso que eu pedi as orações, e o lado também espiritual, que foi muito forte. E eu não estava, com essa situação, não estava nada confortável, porque o meu lado humano queria prevalecer. Não, vamos dar um jeitinho, vamos fazer aqui, né? E esse jeitinho seria catastrófico para conosco. E a Eliane, como bem explicou, na terça-feira, quando tivemos aquele ensaio, não tocou o assunto, até porque a cerimonialista falou, não, está tudo resolvido, vai ser uma cerimônia laica. Mas aquilo lá, compartilhei com alguns irmãos, com o pastor, e aquilo lá não estava fechando pelo seguinte, porque no mesmo dia veio uma palavra, e eu trouxe esse caderno aqui, porque eu sempre fiz minhas anotações de palavras que vinham, estudos que eu faço, e de 2015. Só um adendo, irmãos, não é o caderno dele, tá? Era da nossa filha mais velha, ele não usa caderninho assim. Então veio uma palavra nesse mesmo dia do Senhor, compartilhando, eu até peço que eu estou sem óculos aqui, mas foi do dia 2/7/2015 que eu fiz esse estudo, e esse caderno estava lá, nunca mais abri.
estava lá e nesse dia veio essa palavra. Se os irmãos puderem abrir Êxodo 14, 13 e 14, versículos 13 e 14, por favor. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós falareis. Isso, obrigado. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Essa é a versão que veio para nós. Não temam, né? E veio essa palavra, mas o Senhor deixou claro que não verão mais os egípcios. O que Deus estava falando? Não quer, rompa o contrato, como veio do lado, rompa o contrato. Não mesmo com as inverdades, não vai ser culto lá. Rompam o contrato, vocês não verão mais os egípcios. Que hoje vem. Então fiquem firmes. Por isso que eu não estava em paz. E aí depois veio toda essa situação. E aí veio uma situação também jurídica, que eles não iam fechar pedindo oração. Não vamos, vou levar o meu advogado aí. Aquele negócio todo. Uma briga jurídica. E nós sabemos que quando nós não fazemos o distrato, o contrato está valendo. 15 dias antes do casamento. Resumidamente, o Senhor operou poderosamente. Eles assinaram um distrato, onde ambas as partes têm quitação total, ampla e restrita. E o assunto, Deus providenciou. Nós não tínhamos todo o dinheiro para devolver, todo com as multas, tudo o Senhor providenciou, está tudo resolvido. Não por expertise nossa, não por força nossa, mas pela mão do Senhor. Então aqui a lição que eu absorvo de tudo isso: vale a pena, primeiro, confiar no Senhor, agradecer imensamente também as orações. Nós podemos, é muito grande, né? Um dia eu vou falar com mais tempo, mas as experiências que nós tivemos, pessoas que eu nunca mais falei, nem cristãs eram. Gil, você tem que honrar Jesus. Nem sabia do problema. Então a mão poderosa do Senhor agindo, nós podemos sentir. Então, primeiro a gratidão a Deus. Vale a pena confiar em Deus, porque se temos um caminho indicado por Ele, através da palavra dEle, nós não devemos temer, porque Ele luta por nós. Ele luta por nós. Pastor, muito obrigado pelas orações, porque muitas vezes eu fraquejei humanamente, falando, não, vamos dar um jeitinho no meu íntimo. Fraquejou mesmo, eu não estava com a visão de advogado, e eu não. E só pelas orações também, a força que veio do Senhor através das orações. Muito obrigado. Irmãos, não é fácil, porque aos olhos humanos, as pessoas que nós conversamos falaram, mas vocês vão ter um prejuízo imenso, é um prejuízo enorme. Sim, tivemos. Muito grande, foi um prejuízo enorme. Perdemos uma data, que é uma data, final de ano é alta temporada. Perdemos muito dinheiro, mas nós não perdemos os valores e os princípios que nós passamos para os nossos fornecedores, para a nossa equipe, para as pessoas que estão ao nosso redor e principalmente para Deus, porque é o nome dele que nós precisamos honrar, não o da Quinta Betel. Então, muito obrigada, irmãos. Nós sentimos realmente como Deus trabalhou. Ah, e mais uma coisa, conseguimos fazer a transferência ontem, num sábado. O banco liberou, não sei como, né, pastor? O banco liberou um valor maior de Pix para um sábado e conseguimos fazer o valor integralmente no sábado, coisa que a gente nunca tinha conseguido fazer antes. Às vezes 5 mil reais, 10 mil reais a gente não conseguia. Fizemos o valor montante com juros e tudo que a gente precisava pagar para eles. Ontem já enviamos tudo. Então, muito obrigada, irmãos. É o que a gente tem que falar. Sejam firmes, sejam fiéis. E aqui a gente diz mais um versículo: grandes coisas o Senhor fez por nós.
São 2 versículos que Deus mandou para a gente essa semana. E obrigada, irmãos, pelas orações. Vocês são maravilhosos e estão em nossos corações. Dizia Robert Bosch: é melhor perder dinheiro do que perder a confiança. Dinheiro perde hoje, Deus dá amanhã. Na mensagem vamos falar do testemunho do irmão Romualdo também. Agora, uma vez perdida a confiança, nunca mais. Então, parabéns, irmão Gil, parabéns, irmã Eliane. E isso é honrar ao Senhor. E Deus honra aos que o honram.
todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias para Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Lemos assim na palavra do nosso Deus. Mateus 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Os irmãos já perceberam a importância do nome? Já perceberam como o nome identifica uma coisa ou uma pessoa? Quando alguém fala um nome de uma pessoa que amamos, imediatamente a gente identifica. O nome é tão importante que quando Deus criou os animais, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 2, 19 e 20, que Deus conduziu os animais diante de Adão, para Adão colocar o nome em todos os animais. O nome é importante. Quando Deus cerrou a costela de Adão e preparou a mulher, Adão deu o nome, Eva, mãe de todos os irmãos. O nome é muito importante. E quando ouvirmos este nome, Emanuel, pense na importância. O que significa para você, Emanuel? Em primeiro lugar, como nós acabamos de ouvir, Emanuel significa Deus conosco. Há um hino muito lindo no cantor cristão que diz assim: Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo também. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Em minha alma há lugar, ó, vem já. O Senhor Jesus deixou o céu, queridos irmãos. Você consegue imaginar completamente o que é o céu? Não dá para imaginar. Apóstolo Paulo, que teve o privilégio de ir até o céu enquanto estava vivo, ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele depois escreveu: o que eu vi não é lícito aos homens falar. De tão maravilhoso, ninguém ia acreditar. É tão maravilhoso, é tanta perfeição, é um lugar de gozo e de luz e de paz e de amor, que não dá para falar, para os seres humanos não conseguem compreender. Não conseguem. Como alguém pode fazer isso? Como alguém pode deixar um lugar tão perfeito para vir num lugar tão imundo como o mundo em que estamos vivendo? Nós que somos terráqueos, nós que somos humanos, já ficamos tristes de ver tanta injustiça, tanta maldade, tanta perversão, tanta imoralidade, tanto homossexualismo, tanta injustiça, tanta maldade. Nós que somos humanos, que temos uma natureza humana, agora imaginem o Senhor. Ele deixou o reino de luz e veio fazer o que aqui? Ele veio fazer o que? Ele mesmo responde: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, como é maravilhoso de ver quando eu tenho um culto com apelo e uma pessoa levanta a mão, uma única pessoa que levante a mão, vale mais do que o mundo. Meu pai contava de um pastor que foi chamado para pregar numa outra igreja, numa outra localidade, mas o filho estava febril, então a esposa resolveu ficar em casa para cuidar do filhinho, e foi somente o pastor. Pregou, quando voltou, chegou em casa, a esposa perguntou: e aí, meu marido, foi tudo bem lá no culto? Foi tudo bem, tivemos 2 conversões e meia. 2 conversões e meia? Que história é essa? Ela pensou: 2 adultos e uma criança. 2 adultos e uma criança? Ele falou: não, 2 crianças e um adulto. As crianças têm a vida inteira ainda para servir, o adulto só tem metade. 2 crianças. Quando uma criança levanta a mão, domingo passado uma criança levantou a mão.
Como vale a pena pregar o Evangelho, anunciar esse Emanuel que deixou o reino de luz para vir nos buscar. Ele veio buscar cada pessoa. Todos os que estão perdidos são alvo do amor dele. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que veio para nos resgatar da nossa maneira primitiva, pecaminosa de viver. Em segundo lugar, Emanuel significa que não estamos sozinhos. Que maravilhoso! Deus conosco, você não está sozinho. Irmão Gil e irmã Eliane não estavam sozinhos no fronte de batalha. Emanuel estava com eles. Deus estava com eles, observando, impulsionando, usando até mesmo incrédulos para falarem. Um amigo do irmão Gil, com quem ele não falava há bastante tempo, de repente: Gil, você precisa honrar o Senhor. O homem nem tem experiência com Cristo. Quem usou a voz daquele homem foi o Senhor, o Emanuel, que deixou o reino de luz para estar conosco e que nunca nos deixa sozinhos. Ele está conosco em todos os momentos, aonde você estiver. Onde você estiver, Ele está com você, porque não existe lugar nessa terra onde Ele não possa estar. No nosso livro de devocionais em casa, um livro muito antigo, as páginas já estão caindo, mas fala de George Miller. Desde a minha infância sempre admirei George Miller, um alemão que foi para a Inglaterra e ali conduziu orfanatos, cuidava de mais de 2.000 crianças. Um homem fiel, obediente, zeloso ao Senhor. E aos 92 anos ele escreveu assim: por 62 anos tive ao meu lado uma esposa amada, mas agora aos 92 sou deixado sozinho. E enquanto eu ando de um lado para o outro do quarto, sentindo-me sozinho, eu falo para o meu Senhor: Senhor, eu estou sozinho. Contudo, o Senhor está comigo. Por isso não me sinto totalmente sozinho. Deus conosco. Emanuel é Deus conosco, você nunca estará sozinho. Ele continuará a cuidar de cada um de nós, conduzindo-nos em segurança, em cuidados constantes com o irmão Gil e com cada um de nós, com a irmã Eliane e com cada um de nós. Deus está conosco, você pode senti-lo. Se você não pode senti-lo, o problema não está com ele, o problema está conosco, com o coração frio. Porque Ele está conosco a todo instante, a todo momento, conduzindo-nos, como conduziu George Miller. Que experiências maravilhosas! Comprei uma vez um livro, 50.000 orações respondidas de George Miller. Ele tinha por princípio nunca pedir dinheiro para ninguém. 2.000 jovens para cuidar. E quantas vezes não tinha um centavo, não tinha uma libra para comprar comida para as crianças, para comprar pão para as crianças, para comprar leite para as crianças, mas ele sabia que o Senhor eterno, o Emanuel, estava com ele. Amanhecia o dia, centenas de crianças para alimentar, não tinha dinheiro, a despensa totalmente vazia. Vamos todos nos assentar no refeitório. Mas, Senhor Miller, nós não temos nada. Vamos nos assentar e vamos agradecer pelo pão nosso de cada dia que Deus vai nos dar hoje. Mas, Senhor Miller, nós não temos uma libra para comprar um pão. Vamos agradecer. Colocava todas as crianças, órfãozinhos. Já esteve em orfanato? Uma vez eu fiquei uma semana num orfanato, quando meus pais foram para Londrina para um congresso que teve de pastores, e nós ficamos hospedados no orfanato. Eu fiquei no quarto dos meninos, sem caminhos, todas com aquela coxa mais baratinha que existe, alaranjada, nunca mais vou esquecer, e as criancinhas sem pai, sem mãe, naquele orfanato, na outra aula só as meninas. Que coisa horrível. George Miller colocou todas as crianças: nós não temos pão, mas Deus é conosco. Emanuel não vai deixar faltar. Começavam a orar: Senhor, obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje.
Terminou a oração, alguém bateu na porta, foram ver, era o padeiro. Senhor Miller, eu gostaria de saber se o senhor não quer ficar com esse carregamento de pão. Passou um pouco do ponto, os meus clientes não gostam de um pão muito mais passado. Então eu gostaria, pensei no senhor, o senhor não quer me fazer um favor? Nunca faltou nada, nunca faltou, porque Deus era. Um capitão de navio escreveu, anos mais tarde, George Miller, já com mais de 70 anos, precisava estar em Quebec, no Canadá, para pregar no sábado à noite. Mas naquela época os navios não tinham as navegações como tem hoje, e uma neblina densa que não conseguiam avançar, e os dias passando, levava-se dias para atravessar da Inglaterra para a América. E o capitão sentiu uma mão sobre o seu ombro que falou assim: capitão, eu sirvo ao meu Senhor há mais de 50 anos e nunca me atrasei para um compromisso. Eu preciso estar em Quebec no sábado à noite. O capitão escreveu, disse que olhou para aquele velhinho de cabelo branco e pensou: de que asilo saiu esse homem? Com essa neblina, com essa nevoeira, nunca vamos chegar. E o capitão ousou dizer para ele: Sr. Miller, não tem como avançar. Não tem, impossível. George Miller tocou nele de novo: vamos descer para o seu camarote e vamos orar, porque a Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele não me desampara. Desceram para o camarote do capitão, e o capitão disse que ouviu uma das orações mais infantis que alguém pode proferir. O capitão falou uma oração de criança. E quando o George Miller terminou de orar, e o capitão ia orar, George Miller levantou e falou assim: se você vai orar e você não tem fé, não ore. Lembra-se domingo passado? Grão de mostarda. Fé do tamanho de um grão de mostarda. George Miller levantou o capitão e falou: se você vai orar, se não tem fé, não ore. E eu sei que Deus, quem eu sirvo, já respondeu a oração. Desceram para o camarote, aquele nevoeiro denso de dias, impossível de avançar. O capitão disse que quando abriu a porta do camarote e olhou para fora, o sol brilhando, num mar espelhado, e no sábado à noite estava George Miller em Quebec para pregar a palavra do Senhor. Deus é conosco, não é, irmão Gil, não é, irmã Elisa. Deus é conosco. Você não tem experiências maravilhosas com Deus? Deus está conosco a todo instante. Nunca se esqueça, você não está sozinho. Ele veio a esse mundo para nos salvar e Ele está conosco. Ele é íntimo, Ele é pessoal, mais do que o cônjuge, mais do que os filhos, mais do que a família, mais do que os amigos. Se você ainda não tem essa noção, peça perdão: Senhor, me ajude a entender. Emanuel, nunca estamos sozinhos. E em último lugar, queridos, Emanuel significa que Deus é o nosso sustentador. Deus conosco, está conosco, nunca nos deixa, nunca nos desampara, e Ele é o nosso sustentador. Quem sustentou os irmãos nas lutas que passaram? Irmão Robert Val mandou mensagem: pastor, pode orar pelo meu irmão Aldemir, que está enfermo, está no hospital, está mal de saúde. Entregamos nas mãos do Senhor como uma criança. Entrega nas mãos do Senhor, como George Miller, uma oração infantil, uma oração de fé. De noite, irmão Robert Val: pastor, obrigado pelas orações, meu irmão já está melhor. Deus é que sustenta. Somos sustentados pelo seu braço forte, pelo seu poder maravilhoso. Por favor, abra Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. É Ele que nos sustenta. Lembre-se disso a todo instante. Ele é o Emanuel, Ele nos sustenta. Diz a palavra do Senhor em Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
eu te esforço, eu te sustento, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É Ele que sustenta você. Ele é o nosso Emanuel, Ele está conosco com o seu forte braço, com a destra da minha justiça. Precisamos ter mais cultos de ação de graças, não precisamos, irmãos? Porque quando o Marco Neto, que é um milagre, foi lá na frente, corajoso, dar o testemunho dele, e nós lembramos do episódio, porque estávamos lá na casa deles, quando aconteceu isso, e o Marco Neto começou a dizer assim: era o meu aniversário, e tinha lá o brinquedo, era um tobogã grande, que nossa amada irmã, a doutora Maria e a Ana Carla haviam colocado no quintal, mas começou a chover. Quem consegue escorregar no tobogã molhado? Não dá. O Marco Neto, vendo os primeiros pingos de chuva, foi lá e colocou a mãozinha do lado, ajoelhado do lado do tobogã, e orou uma oração que Deus quer que todos tenhamos, como George Miller. Uma oração infantil: para de florear com Deus. As pessoas ficam floreando, por isso que não recebem nada de Deus. Deus é o nosso Pai. Abra o seu coração como o Marco Neto fez. Ó Pai do céu, vai ser bom para todo mundo se não chover. Se for da tua vontade, manda parar a chuva. Parou ou não parou? Nas almas, não. Ele não ficou: santo, digníssimo, eterno, excelso Deus. Quer impressionar Deus? Quem impressiona Deus? Papai do céu. Seria tão bom para todo mundo se não chovesse. E o que a criançada escorregou naquele tobogã, irmãos, porque uma criança. E no domingo passado à noite, o Marco Neto, saindo do culto, falou: pastor, quando vai ter a próxima classe de preparação para o batismo? Coração de velho tem que ser forte para aguentar essas coisas, viu? Irmãos, que coisa mais. É Ele que sustenta o irmão Gil, a irmã Eliane, o irmão Roberval, o irmão do irmão Roberval, o Marco Neto, o irmão Romualdo. Lembram-se do testemunho dele no culto de ação de graças. O irmão Romualdo é aposentado, trabalhou duro a vida toda. De repente desapareceu um valor enorme da conta dele. E o banco identificou que alguém tinha roubado o dinheiro. Mas o banco não quis devolver, mesmo sabendo que não foi ele que sacou, o banco não quis devolver. Sabe o que o irmão Romualdo fez? Confiou em quem sustenta. Ele não esbravejou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não amaldiçoou, ele não procurou os direitos dele, simplesmente ele orou: Senhor, abençoa quem fez isso, para que haja também arrependimento e salvação. Orou a pessoa, pedindo a bênção de Deus para quem roubou ele, um valor imenso do banco. Não reclamou, não murmurou. Quando o banco negou devolver o dinheiro, ele não se exasperou, simplesmente confiou. E naqueles mesmos dias, da empresa onde ele havia trabalhado, avisaram: tem um valor aqui para ser depositado na sua conta, é o resto do fundo de garantia que sobrou, 3 vezes o valor que ele havia perdido. 3 vezes. E hoje de manhã eu estava lá na frente varrendo, o irmão Romualdo chegou e contando que os 3 outros amigos que também estavam na mesma situação que ele, até hoje não receberam nada. Só ele recebeu. Aí eu pergunto: é a obra do acaso ou é o Emanuel, o sustentador, que está abençoando a vida do irmão Romualdo, da irmã Delci e de cada um de vocês, queridos irmãos? Ele é Emanuel, Ele desceu do céu por amor de nós, Ele veio buscar e salvar a nós que havíamos nos perdido. Ele está conosco, Ele esteve com George Miller, Ele está conosco, Ele está cada dia conosco, e é Ele que nos sustenta.
Não confie nas suas capacidades. Que Deus abençoe que você tenha, mas confie no Senhor. Não confie nos seus recursos. Que Deus abençoe que você tenha, mas não ponha nelas o coração. Diz a Bíblia: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Confia no Senhor, e Deus vai surpreender, e Deus vai abençoar, como abençoou o irmão Romão, como abençoou Marco Neto, como abençoou irmão Gil, irmã Eliane e todos os que vieram. Vamos confiar nesse Emmanuel. Lembre-se que Ele está conosco a todo instante, a todo momento, porque Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias. Hoje Ele está conosco. Você não pode sentir a presença dEle? Por favor, peça perdão. Ele está aqui, abençoando a vida de cada um de nós, e Ele vai com você onde quer que você esteja. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja Deus, e que abençoada seja a igreja, confiando sempre no bendito Emmanuel. Jesus, o Rei da glória, humilde em sua história, a todos dá vitória. Vinde ver o Cristo em sua humilhação. Oh Jesus, que nasce autor da salvação, Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama Cristo com adoração. A nova alegre e boa, no céu azul ressoa, que Cristo nos perdoa. Acendai, ó povo, usai o coração. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama Cristo com adoração. Vamos lá. Obrigado, Senhor, porque o nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, está sempre ao nosso lado. Muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes as pessoas estão em aflição, em angústia, em desespero, em tantas dificuldades, porque se esquecem que o Senhor está conosco. O Senhor está a todo instante ao nosso lado, pronto para socorrer, com o teu forte braço e a tua mão estendida. Ajuda-nos a nunca nos esquecermos disso. Ajuda-nos a termos esta comunhão íntima com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, vivendo com Ele, jamais o deixando por momento algum e por qualquer que sejam as circunstâncias. Muito obrigado pelos irmãos que estão dando testemunhos da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Estão crescendo espiritualmente e o testemunho está impactando as pessoas, Senhor. E muito obrigado porque o Senhor honra aos que te honram. Assim te louvamos e agradecemos, pedindo as tuas bênçãos para o restante deste dia, para o irmão Álvaro que vai viajar e para todas as atividades de cada um durante esta nova semana, Senhor, que sejam sempre voltadas para a glória do Senhor, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, e com o pós-lúdio de oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, com Emmanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz. Até a noite, com a permissão de Deus.